Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos. Meus queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que se encontra no Salmo 116, que diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o teu Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Aleluia. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Meus amados, essa é uma pergunta que tem que gritar dentro de mim e de você. Eu sei que muitas vezes a vida que nós estamos vivendo no momento não é bem aquela que nós gostaríamos de estar vivendo. De repente você está passando por uma situação de grande frustração na sua vida, ou uma grande perda, dor por causa de uma grande perda, ou de repente você está passando pela aflição de não estar tendo as suas orações respondidas no momento da forma que você está esperando, ou você está passando por uma grande angústia, um sentimento de indecisão. Você não sabe que decisão tomar e você está com a sua alma angustiada. Ou não sei se você está aflito, angustiado de alma por causa de algo que aconteceu na sua vida que você não consegue esquecer, você não consegue superar, você não consegue se livrar dessa dor. Mas eu vim aqui nessa manhã para te convidar a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. O salmista Davi, ele diz: cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Eu convido você a mais uma vez invocar o nome do Senhor e dizer a Ele: Senhor, livra a minha alma. Saiba, meu querido, que o Senhor, Ele pode estar demorando a fazer aquilo que você precisa, mas o Senhor sempre chega no momento certo. Sabe, em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, tem por título: Jesus acalma a tempestade. Naquele momento, Jesus ele ordena os seus discípulos a entrar no barco e irem para o outro lado. Só que nesse dia, Jesus não foi com eles, não entrou com eles no barco. Jesus ele ficou ali despedindo a multidão. E os discípulos foram, obedecendo o que Jesus havia ordenado. Os discípulos foram, entraram no barco e foram em direção ao outro lado. E enquanto Jesus despedia a multidão, os discípulos já haviam ido.
E isso já era tarde, já era a primeira vigília da noite, cerca de 6 horas da tarde, mais ou menos, quando isso aconteceu. E Jesus terminou de despedir a multidão e saiu e foi ao monte orar. E isso os discípulos mar adentro. Meus queridos, chegou no meio daquele mar. Sobreveio uma grande tempestade. No momento que os discípulos não esperavam. De repente, no meio do mar, quando não tinha como eles prosseguirem, porque ainda estava longe para chegar, e se eles voltassem também para a praia, estava longe também. Então ali eles ficaram naquele meio do mar, com aquela tempestade terrível assolando o barco deles. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, você não sabe o que você fazer. Porque se você vai ter problema. Se você volta, você tem um problema pior. E fica aquele momento de indecisão. E aquele mar, aquela tempestade. Quem sabe ali você está vivendo uma tempestade dentro de você. A sua mente está em turbulência. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais raciocinar. Você não consegue mais lidar com essa dor, com essa angústia que está dentro de você. E quando a gente vive esse tipo de situação, não tem o que fazer, meu amado. Não tem o que fazer, minha amada, é invocar o nome do Senhor e pedir que o Senhor nos livre a nossa alma. Eu acredito que ali naquele momento de desespero, os discípulos vendo que Jesus não chegava com socorro, não chegava para livrar eles daquela tempestade, afinal de contas, eles já haviam passado por uma tempestade. Só que Jesus estava ali no barco, e aí no momento daquela tempestade foi só acordar Jesus: mestre, mestre, olha aí a tempestade, o Senhor não está vendo? Não te importa que pereçamos? E aí simplesmente Jesus estava ali, acordou e mandou o vento se acalmar, e simples assim, foi tão fácil. Mas existem momentos da nossa vida que Jesus não vai estar no barco, que você vai ter que passar por essa tempestade sozinho ali, crendo que Jesus a qualquer momento vai chegar e vai tirar você dessa aflição, dessa angústia, dessa tempestade. E às vezes demora. Eu acredito ali que os discípulos, naquele momento do desespero, vendo que a água entrava dentro do barco e aquele barco balançava, quem sabe eles estavam com medo ali do barco naufragar, daquele barco virar, sabe? E um começava a ajudar o outro, de repente começavam a tirar água do barco e aquela tempestade não parava e Jesus não chegava. E o medo ia tomando conta deles. E a aflição, a angústia ia piorando a cada minuto, porque 1 minuto na tempestade parece mais de horas. E eles saíram da praia, era 6 horas da tarde. E quem sabe ali quantos minutos eles passaram naquela aflição. Porque, meus queridos, a Bíblia nos relata que no momento que Jesus chegou ali para socorrer os discípulos, era a 4ª vigília da noite. A hora que veio o socorro era a 4ª vigília da noite, eram 3 horas da manhã. Imagina quantas horas, desde as 6 horas da tarde até as 3 horas da manhã, quanto tempo se passou ali de angústia, de medo e de aflição. Mas Jesus chegou. E veio o mestre ali, por cima das águas. E quando os discípulos avistaram Jesus andando por cima das águas, eles não acreditaram naquilo que estava vendo. E eles começaram a gritar, achando que era um fantasma. E Jesus falou: calma,
Sou eu, não temas. Meus amados, até mesmo quando a gente vê ali Jesus ao longe, sabe, vindo com o socorro, a gente já está tão cansado de remar, tão cansado de jogar a água para fora do barco, que quando vem aquela pequena esperança, você enxerga Jesus ali, sabe, se aproximando, você nem consegue acreditar, você acaba se assustando mais ainda, porque você, sabe, você está numa situação de alerta ali, de pânico, e você não consegue enxergar. Mas Jesus te fala hoje, calma, sou eu, não temas, eu estou chegando. Eu não cheguei ainda, tá difícil, eu estou chegando, mas eu vou chegar. Então creia que o Senhor pode estar demorando a cessar essa tempestade dentro de você. A pior tempestade que nós vivemos é a tempestade que nós passamos aqui dentro, sabe? Porque é algo que parece que não tem solução. Você fica ansioso, você começa a sentir dores de cabeça, você começa a sentir falta de ar, parece que há uma dor aqui entre o seu coração e o seu estômago, você começa a se sentir enjoado, sabe, é uma aflição na tua alma que você não sabe como resolver, como se livrar disso. Mas saiba que somente o Senhor pode tirar isso de você. Jesus tinha um propósito, que os discípulos passassem para o outro lado, porque do outro lado o Senhor tinha algo a fazer, através da vida dele e através da vida dos discípulos. Mas muitas vezes é necessário passar por um processo. E saiba que antes mesmo de você chegar lá do outro lado e fazer aquilo que o Senhor precisa fazer através da sua vida, Ele vai tirar essa tempestade que você está vivendo aqui dentro e aqui dentro. Não tem como nós fazermos algo para o Senhor vivendo essa tribulação, sabe? Essa turbulência interna. Não tem como curar pessoas estando doente. O Senhor precisa te curar primeiro antes de você sair para curar as outras pessoas. O Senhor, Ele está tratando você. O Senhor, Ele está preparando você. Está fazendo você passar por tempestades, porque lá na frente pessoas vão estar passando por tempestades também. E você vai poder dizer, olha, eu já passei pela tempestade. Eu pensei que eu não ia suportar passar por isso. Eu pensei que Jesus não ia chegar para cessar a tempestade na minha vida, mas Ele chegou. Ele chegou, Ele acalmou a tempestade. Eu vi Ele chegando ao longe. Eu pensei que não era Ele, mas era Ele estava chegando. E foi só esperar com paciência. E Ele chegou. E hoje eu posso dizer que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. E você vai chegar nesse ponto, meu amado. Você vai chegar nesse ponto, minha amada. Você vai poder dizer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Tomarei o cálice da salvação. Pagarei os meus votos ao Senhor. Na presença de todo o povo. Muitos vão ver que você passou por esse processo e você está glorificando a Deus, e hoje você pode dizer a qualquer um, olha, Jesus acalma a tempestade. Então creia e espere, porque Ele acalma a tempestade. Ele acalmou a tempestade da minha vida e vai acalmar na sua. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, te fortaleça, te prepare
para que você venha a ser um canal de bênção na vida daqueles que passarem no seu caminho. Amém? Creia, o Senhor está só te preparando. Aguenta firme, passe por esse processo. O Senhor está te preparando, porque lá na frente, do outro lado desse mar, tem muitas pessoas te esperando. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.